Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais essa atividade do LABEAN, que é o Laboratório Blumenauense de Estudos Antigos e Medievais, em parceria com o Scriptorium, projeto de extensão aqui também da FURB, na Universidade de Blumenau, por meio do curso de História, o Departamento de História e Geografia e o Centro de Ciências Humanas e da Comunicação da FURB. Hoje nós temos o prazer de contar com a presença do Fábio Augusto Morales, que será o palestrante aí sobre esse tema que o laboratório se preocupou em debater, história global e pré-modernidade, limites, desafios e possibilidades. Então, eu vou apresentar rapidamente o professor Fábio Augusto Morales Soares. Ele, desde 2018, é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, no seu departamento de História. E lá ele é docente pesquisador permanente do PPG, que é o Programa de Pós-Graduação em História dessa universidade. Ele é bacharel e licenciado em História pela USP, obteve também lá o título de mestre e doutor, pela mesma universidade, em História Social. E a sua dissertação, intitulada Democracia Ateniense pelo Avesso, recebeu o prêmio de melhor dissertação em História Social da USP em 2010. Igualmente, a sua tese, Atenas e o Mediterrâneo Romano, séculos II a.C. a I d.C., recebeu também prêmio de melhor tese em História Social da USP em 2016. O Fábio ele publicou em 2014 o livro A Democracia Ateniense pelo Avesso, pela EDUSP, e atualmente ele desenvolve pesquisas sobre o período helenístico na chave da história global, com particular atenção ao papel das cidades nos diferentes processos de mundialização do período. Exerce as funções de coordenador de extensão do Departamento de História da UFSC, subcoordenação do Programa de Pós-Graduação em História da UFSC e é membro do Conselho Executivo da revista Esboços, História em Contextos Globais, e é corresponsável pelo PIBID em História da UFSC, junto com o professor Sandor Brinkmann, e é corresponsável pelo projeto de extensão Lugares da Religião em Florianópolis, junto com Alex Degan. E é coordenador, também junto com o professor Alex Degan, do MITRA, que é o Laboratório de História Antiga Global da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. E ele integra também o Laboratório de História das Migrações e História Ambiental, coordenado por Eunice Nodari, da UFSC, e é membro da equipe do projeto Arqueologia de um Santuário, o Heraion de Delos, coordenado pelo Gilberto da Silva Francisco, da Unifesp, junto à École Française de Athènes. Então, queria dar aí as boas-vindas ao Fábio, que também é um dos coordenadores do GTHA, que é o Grupo de Trabalho de História Antiga da ANPUL, que vai nos falar sobre história global. Então, obrigado, Fábio, a palavra está contigo. Beleza, muito obrigado, Dominique. Você falando, dessas coisas que eu me meti, daí eu fico pensando, por isso que eu tô morrendo aqui, quanta coisa que eu me meti, meu Deus do céu. Mas eu fico muito feliz, com o seu convite, de falar aqui com o pessoal do LABEAN. Eu já conheço alguns, o Diel, por exemplo, aqui também está alguns ex-alunos, colegas, amigos, como o Santiago, o Renato também, fiquei muito feliz de ver aqui. E quero, se possível, apresentar algumas ideias aqui que eu venho desenvolvendo nessa discussão entre história global e história antiga, ou histórias pré-modernas no nível mais amplo. Quero apresentar essas ideias aqui relativamente de um modo rápido para dar tempo da gente debater. Então, eu agradeço muito o convite, fico muito honrado. Então, primeiro, uma nota preliminar. Isso tudo que eu quero apresentar aqui são ideias ainda em formação. Então, eu convido vocês a ouvirem com o maior ceticismo possível, um ceticismo bastante saudável para a vida acadêmica, mas que vocês
ouçam com ceticismo para me ajudar, né? Para me ajudar a pensar o que cabe e o que não cabe, o que funciona e o que não funciona. Então, são ideias ainda preliminares, né, que tem a ver com a construção de um texto que eu venho pensando aí há pelo menos um ano, de proposição mais concreta, metodológica para história antiga global. E aqui eu quero fazer um diálogo mais amplo com as histórias pré-modernas. Imagino que todo mundo esteja vendo o meu slide, né? Se tiver algum problema, eu peço que vocês falem, abram o microfone, porque eu vou estar vendo só a tela do meu slide, né? Não vou estar vendo comentários. Bom, passo aqui. Esse é um cartazinho, né, que é a identidade visual do Mitra, né? Que foi formulado pela Pamela Martins, que é membro do laboratório também, né? E também agradeço os alunos todos lá do laboratório, com quem eu venho dialogando, com quem eu venho conversando, e os 2 estudos de caso que eu vou mostrar foram primeiro apresentados para esses alunos. E também é importante destacar, o Mitra é composto não só por mim e pelo Alex, mas por vários professores de várias universidades do Brasil e do exterior, né? O Dominique é um deles, também tem o Carlos Machado, lá de St. Andrews, na Escócia, o Irã, de Pernambuco, o Zé Knust, do Rio, Fábio Friso e vários outros que fazem parte, o Fábio Joly, né, lá de Minas Gerais, que fazem parte constantemente das reuniões semanais, onde a gente vem discutindo lá como se fazer história antiga e história global, né, junto da AIRAN, também lá do Rio Grande do Norte, né, e vários pesquisadores. Então essa fala, em grande medida, é alguém pensando alto a partir das provocações e questões colocadas também nessas diferentes reuniões, com os alunos da UFSC, né, no âmbito desse Mitra local, e com os colegas no âmbito desse Mitra mais amplo. Bom, eu dividi a minha fala em 3 partes, né, 2 questões e um estudo de caso. Ou, né, um estudo de caso conectado, que é a partir de 2 exemplos. A primeira questão é: histórias pré-modernas globais são necessárias? Segunda questão: histórias pré-modernas globais são possíveis, se necessárias? E um terceiro ponto, né, que eu intitulei aqui de Os Mundos e os Sujeitos, 2 exemplos, que eu quero tomar aqui, perspectivas globalizantes do período helenístico, né, do final do século II a.C. Eu estou batizando isso aqui, né, de histórias pré-modernas globais, para reforçar o plural e também o caráter de abordagem. Ou seja, isso não é um campo fechado, né, uma história pré-moderna global ou história global pré-moderna. E sim é um modo de ver esses processos que a gente vai discutir aqui em termos de escopo ou de objeto globalizantes. Então, primeiro, essa questão: as histórias pré-modernas globais são necessárias? Eu acredito que sim. Isso tem a ver com o modo como as disciplinas de história antiga e medieval se construíram no século XIX em diante. Ou seja, história antiga e história medieval se constituíram a partir de 2 paradigmas centrais, que são o eurocentrismo e o nacionalismo. O eurocentrismo destaca as experiências realizadas num contexto bastante específico, né, em geral no Mediterrâneo, greco-romano, e depois com a extensão do Oriente Próximo e depois o espaço europeu da cristandade, nos termos de uma espécie de síntese ou metonímia da história mundial. Ou seja, não era preciso escrever e contar a história do mundo inteiro, de cada uma de suas partes e regiões. Bastava escrever a história dessa tradição que resultaria na Europa, porque uma hora ou outra, todas as histórias do mundo seriam mencionadas nessa história triunfante da população europeia, em conquista, né, no processo de conquista do planeta. Essa síntese foi organizada pelo historicismo no começo do século XIX. Tem a sua formulação filosófica com Hegel e prática apresentada com a história mundial do Ranke, né, que desenvolve os paradigmas estabelecidos pelo Niebuhr nas suas lições, nos seus cursos de história antiga no comecinho do século XIX, né, em 1810, e depois de novo na década de 1820. Esse é o modo habitual, a gente está acostumado com essa história. História, propriamente, é a história da tradição ocidental, ou dos povos que compõem a tradição ocidental. Então são eles:
os egípcios, mesopotâmicos, fenícios, hebreus, persas, gregos, romanos e os povos medievais, né, já organizados em nações. As outras histórias são mencionadas na medida em que os europeus, ou os povos que compuseram a tradição ocidental, entram em contato com esses povos. Assim, a história do Brasil entra na narrativa quando os portugueses chegam aqui. A história desses outros lugares, dos lugares diferentes da Europa, portanto, se divide em dois grandes períodos: pré-contato com os europeus e pós-contato com os europeus. No Brasil, essa divisão também tem uma manifestação disciplinar. Pós-contato com os europeus é história. Pré-contato com os europeus é a arqueologia, né? A diferença entre a arqueologia brasileira e história indígena, por exemplo, né? Usa esse marco dos europeus e do contato e da invasão portuguesa como elemento definidor desses dois períodos. Isso serve para o resto do mundo, né? O modo como a gente organiza a história escolar é isso. Quando a gente vai mencionar a China, quando os europeus fazem lá o imperialismo sobre a China. Quando que a Índia entra na história? Quando os europeus chegam lá. Ou seja, a Europa é vista como sinônimo de historicidade. Isso já foi apresentado e criticado por vários intelectuais, né, como o Eric Wolff, o Jack Gould e por aí vai. O que eu quero destacar aqui é a permanência desse paradigma. A gente faz a crítica do eurocentrismo e a crítica do imperialismo europeu implícito nessa cosmogonia, mas a gente ainda mantém esse modo de estruturar a história. E o argumento central é: se a gente não altera a macronarrativa eurocêntrica, ela vai permanecer. Por mais que a gente fragmente a história, por mais que a gente transforme a história muito mais do que numa narrativa, mas numa temática, né, ou em fragmentos mais ou menos conectados, o eurocentrismo continua voltando. Então pensem, por exemplo, nas histórias temáticas, né? E muitas vezes isso era o paradigma que organizava os livros didáticos. Uma história temática pode se organizar em termos de uma história do trabalho. Então, vai falar do trabalho em vários momentos na história. Mas como esses vários momentos são dispostos cronologicamente? É a regra básica. O modo de produção asiático com a servidão, da escravidão na antiguidade, feudalismo e servidão no mundo medieval e depois do capitalismo. A gente pode falar também de uma história temática do poder. E daí está lá: estados no Egito, na Mesopotâmia, cidades na Grécia, o Império Romano, as nações medievais. Ou seja, a macronarrativa eurocêntrica, se ela não é substituída, ela continua orientando a nossa visão de mundo. E a gente ainda fica preso no eurocentrismo. O segundo paradigma é o nacionalismo, que projetou para os períodos da chamada Antiguidade ou Idade Média as nações ou formas parecidas com as nações do mundo contemporâneo, do século XIX em diante. Assim, os gregos viraram uma nação sem Estado, mas uma nação. Os fenícios, outra nação. Os mesopotâmicos, né, e babilônios, nações. Os romanos, uma nação. E a mesma coisa para as sociedades medievais, em que se encontrou na Idade Média as raízes da nação francesa, da nação ou nacionalidade alemã, muito antes da formação do Estado Nacional, né, da articulação entre uma estrutura burocrática e uma comunidade imaginária como a nação. Isso aqui que eu estou chamando de uma narrativa baseada nos bebês e nos seus herdeiros. A história antiga, ou a Idade Antiga e a Idade Média viram grandes berçários da história. Então, na Idade Antiga surgiu a razão, surgiu a arte, a política, a democracia, o direito, a escrita, o monoteísmo. É um grande berçário. Na Europa, né, como defende lá, como não defende, né, mas como aponta o Marcelo Cândido, nasceu ora a nação, ora o Ocidente, ora a Europa. Mas essa projeção de valores contemporâneos para o passado cria esse aspecto de vários berçários historiográficos. Esses berçários, obviamente, estão vinculados aos herdeiros, às sociedades contemporâneas que projetam no passado essas suas origens, construindo propriamente mitos de origem. É isso que precisa ser transtornado. Ou seja, uma história mundial, uma história global, baseada na metonímia do Ocidente, que projeta para o passado as raízes de seus traços culturais, ela nos mantém preso aos paradigmas eurocêntricos. Por mais que a gente abandone isso e tente organizar a história a partir do ponto de vista brasileiro, uma história brasil-cêntrica, ela ainda insere o Brasil dentro dessa narrativa mais ampla.
Por isso que é importantíssimo, também no Brasil, nós construirmos outras narrativas globais que produzam formas diferentes de ver a narrativa do mundo. Afinal, a gente tem que se inserir num contexto. O Brasil não caiu do espaço, não surgiu do nada, não foi um raio num céu azul. O Brasil, enquanto Estado Nacional, ele se insere dentro de processos que são globais, mas não necessariamente eurocêntricos. É isso que a gente quer construir no âmbito do Mitra e a partir de vários outros grupos que estão articulando essas discussões. Se vocês convencerem que é necessário, né, que histórias pré-modernas globais não eurocêntricas são necessárias, surge a questão de que se isso é possível. E as condições de possibilidade têm a ver com as próprias definições divergentes, muitas vezes, do que é história global. Se a história global for definida enquanto, desculpe aqui o slide, se for definida como um objeto, ou seja, a história global trata da história do globo, uma história planetária, só seria possível fazer uma história global nos termos da globalização, ou seja, quando o planeta inteiro começa a ter estruturas de integração de escopo, né, ou de caráter globalizante, como a própria globalização. Antes do século XVI, isso é impossível. Histórias pré-modernas globais seriam histórias paralelas, né, de várias sociedades que paralelamente vão apresentando seus desenvolvimentos, os seus próprios mundos, mas não há uma história possível, uma narrativa única do planeta inteiro, antes da globalização. E daí, quando isso começa, é variável. Alguns situam no século XVI, outros no século XIX, outros de 1990 para cá. Se a gente define a história global como escopo, ou seja, a história global estuda fenômenos de caráter global, também é possível fazer de modo restrito para períodos anteriores ao século XVI. Seriam, por exemplo, as histórias a partir do paradigma difusionista, como a expansão humana. Os seres humanos vão se expandir por todo o globo, por todos os continentes, mas não mantêm contato entre si, necessariamente, após essa difusão. Ou seja, isso permite uma história da difusão e da comparação dessas diferentes sociedades ou grupos humanos em relação a fatores globais, por exemplo, aquecimentos globais que acontecem ao longo da história. Diferentes sociedades vão reagir de modos específicos a esses fatores globais, ou a difusão de doenças, ou catástrofes. Seria possível construir histórias comparadas de períodos anteriores ao século XVI com o escopo global. Normalmente se faz isso nos termos da história comparada. E da história ambiental, né? Essa é uma linha bastante desenvolvida. Se a gente define a história global, né, como o Marcelo Cândido no texto, o Sebastian Conrad também no livro dele, como um método ou como uma abordagem, e a história global vira a história dos contatos ou história dos processos de integração ou de mundialização, esses processos não precisam se expandir pelo globo inteiro. Ou seja, é possível fazer histórias globais enquanto abordagem de contextos mais específicos. Por exemplo, o Império Romano no Mediterrâneo. O Mediterrâneo, sob Roma, muitas vezes é pensado em termos de uma microglobalização, né? Ou formas que se expandem por parte do globo, como o tráfico atlântico. O tráfico atlântico, apesar de ter contatos com o Oceano Índico, o Pacífico, ele é centrado no Atlântico. Ele não é necessariamente global, mas ele constitui um mundo, a ponto que alguns autores falam de mundo atlântico ou mundo do Atlântico Sul. Então, como abordagem, a história global é aplicável a qualquer período, porque as fronteiras mudam. Mais complicada é a discussão da história global enquanto área, ou enquanto campo, dentro do qual diferentes abordagens e diferentes definições do que história global estão em disputa. Então, se vocês derem uma olhada nos diferentes autores que tentam responder a questão o que é história global, alguns defendem uma perspectiva mais brodeliana, outros uma perspectiva mais baseada na conectividade, outros perspectivas comparatistas, outros a partir da conexão e da integração e sobreposição de estruturas, como é o caso do Conrad, e por aí vai. Mas isso demonstra que história global é um campo, é uma área em que as várias definições estão em disputa. Desse ponto de vista, é possível organizar uma área ou um campo
de história pré-moderna global ou histórias pré-modernas globais, normalmente isso é organizado dentro das fronteiras disciplinares tradicionais. Então, até onde eu sei, isso ainda, né, não está sendo proposto em nenhum lugar, mas já está consolidada, a partir de periódicos e de dossiês, a linha de pensar histórias, três pontinhos, com o nome tradicional da disciplina, e global, como, né, essa abordagem. Então, se fala de uma história antiga global, uma história medieval global. Ou seja, mantém-se ainda a estrutura tradicional disciplinar de divisão entre história antiga e história medieval, mas se busca dar um caráter, né, ou uma abordagem global para essas discussões. Ou seja, isso tudo está em aberto, né? São formas que estabelecem condições de possibilidade. A questão que ainda resta é o que é essa tal pré-modernidade? Ou seja, pré-modernidade é um rótulo interessante para a gente pensar essas histórias pré-globais, antigas, medievais ou pré-históricas, como se queira? Bom, depende. Depende do que a gente considera ou do que a gente define como modernidade. Eu vejo que é possível organizar em dois grandes campos semânticos a definição de modernidade. Primeiro, a modernidade como forma social, né, como um modo de sociabilidade, certos traços e valores que compõem uma sociedade. Por exemplo, o racionalismo, a secularização, a burocratização, o capitalismo, a industrialização, a autonomização das esferas sociais, né, como vai argumentar o Weber, e por aí vai. Ou seja, se modernidade tem a ver com esse tipo, né, de sociedade, as sociedades modernas, a pré-modernidade é qualquer sociedade sem esses traços. Sociedades não racionalistas, ou do racionalismo instrumental burguês, pelo menos, sociedades não capitalistas, sociedades não secularizadas, sociedades que não apresentam autonomização das esferas, em que a religiosidade, a política e a economia estão imbricadas umas nas outras dentro das relações sociais. Se a gente definir modernidade como um período, surge o debate, né? Quando começa a modernidade. Há quem defenda que comece no século XVI, há quem defenda que comece só no século XVIII e XIX. Se a gente pensar a modernidade como um período, então pré-modernidade também é um período. É o mundo, as sociedades que fizeram parte do mundo antes do século XVI ou antes do século XIX. Eu, pessoalmente, tendo a defender o século XVI como um marco, por um critério muito simples, né? E aqui eu já coloco algumas possíveis objeções a essa escolha. Primeiro, porque o século XVI. E parece que o século XVI apresenta uma grande ruptura do ponto de vista da história planetária, ou da história dos processos de integração humana no planeta, que é a travessia dos oceanos. Ou seja, surgem formas sociais ou formações sociais, seja na forma de impérios, seja na forma de organizações de redes de comércio, transoceânicas. Ou seja, é a travessia do Atlântico e do Pacífico. Formas anteriores de integração estavam limitadas ao que depois convencionou como o Velho Mundo e o Novo Mundo. Existiam formas de integração que atravessavam o continente americano, né, de norte a sul, ainda que não na forma imperial. Existiam formas de integração que tinham um escopo afro-eurasiático, mas a travessia dos oceanos, do Atlântico e do Pacífico, ainda não era possível. Ou seja, me parece que esse é um marco decisivo, mais do que o próprio capitalismo no século XVIII e XIX, que eu vejo como uma modalidade de integração que tem esse escopo global planetário. Mas isso, em grande medida, ele é derivado, como vai argumentar o Brodel, o Wallerstein, desse processo de globalização, mundialização de um mundo, né, de uma economia mundo que tinha um escopo espacial específico, ela vai se ampliar e vai ter uma escala de fato mundial. É a diferenciação brodeliana entre economia mundo e economia mundial, que eu vou retomar aqui em instantes. Por isso, por que não o século XIX? Me parece que o capitalismo é uma modalidade de integração, o que justifica a minha crítica a quem pensa o pré-capitalismo, né, diluindo as diferenças concretas, substanciais, entre essas múltiplas sociedades anteriores ao capitalismo industrial, anteriores ao século XIX. Para mim, a grande fronteira
existe ou não processos de integração transoceânicos. E daí o século XVI, XV para o XVI, passa a ser decisivo. Uma questão que fica, então, isso não reproduz o eurocentrismo? Ou seja, ainda não é uma história do mundo organizada a partir de um feito dos próprios europeus, que é a expansão marítima, as grandes navegações. Colombo seria o grande marco ruptor da história do planeta. Bom, sim e não. E parece que isso se mantém eurocêntrico se a gente organiza a narrativa centrada na Europa. Por outro lado, se a gente provincializa a Europa, a partir da provocação do Chakrabarti, mas provincializa de um modo concreto, ou seja, entender por que a Europa fez a expansão marítima e as grandes navegações, derivado do caráter periférico da Europa nas redes afro-eurasiáticas de circulação de bens, eu acho que a gente consegue vencer o eurocentrismo. Ou seja, foram sociedades europeias que, de fato, atravessaram os oceanos, conseguiram criar conexões estáveis entre os diferentes continentes, entre o velho mundo e o novo mundo. Mas fizeram isso justamente pelo caráter periférico em relação à economia indiana e à economia chinesa. E esse caráter periférico vai se manter, pelo menos do ponto de vista dos impérios, até que a Europa domine efetivamente a Índia e, ainda que de modo mais sutil, a China no século XVIII e no século XIX. Aí dá para se falar numa centralidade europeia do século XIX em diante. Mas essa centralidade ela se articula a partir de processos mundiais que foram iniciados no século XVI, que só foram iniciados no século XVI por conta do caráter periférico da Europa nos séculos anteriores na formação dos mundos afro-eurasiáticos. Então, me parece que essa é uma diferença importante. A narrativa ainda toma Colombo como um marco fundamental, mas qual é o sentido desse marco? Não é eurocêntrico, me parece, porque toda a organização narrativa não está centrada nos feitos da Europa como uma espécie de destino manifesto, e sim pelo caráter periférico. Isso me parece que é provincializar a Europa. Para pensar esse tipo de história, me parece que nós temos algumas categorias estratégicas, né, para trabalhar com a diversidade e complexidade do tema. Primeiro, esse quarteto aqui de categorias que normalmente são usadas de modo intercambiável e são confundidas, né? O mundial, global, total e integral. Mundial a gente usa pelo menos a partir de dois campos semânticos. Mundial é o mundo inteiro, como um planeta, e mundial é um sistema estruturado. Por exemplo, quando a gente fala em mundo árabe, ou mundo russo, ou economia mundo, ou mundo atlântico. São mundos, são estruturados, têm uma coesão interna, mas não incluem o planeta inteiro. Algo parecido a gente fala com o global. Ou seja, o global pode ser o globo inteiro, mas também pode ser as conexões que formam o mundo, a tal da globalização, ou uma globalização mais parcial. Total mantém essa ambiguidade. Total a gente pode falar em termos de tudo, ou seja, juntar todas as coisas com uma coleção, ou a gente fala em totalidade, que pressupõe uma integração interna, uma coesão entre diferentes elementos. E, finalmente, o termo integral, né? Integral é integração, que é uma das categorias menos teoricamente densas, ou pelo menos explicitamente densas, que não obstante é uma categoria central para todos esses debates, né? Raramente alguém está discutindo o que significa integração. E me parece que no conceito, na categoria de integral e de integração, também tem essa ambiguidade entre um integral que significa todas as coisas, por exemplo, pão integral ou tempo integral, é todo o tempo, ou todos os ingredientes que estão lá no pão, ou sem tirar casca, essas coisas de comida integral, e integração, que implica uma coesão entre elementos distintos que passam a fazer parte de uma unidade. Ou seja, essas quatro categorias têm uma tensão entre significar coleção, junção de elementos distintos e não necessariamente conectados, e coesão, que pressupõe uma unidade desses elementos. Me parece que a gente tem que trabalhar com essa ambiguidade.
E a história, e toda a história global, tem que estar centrada na busca desses elementos de coesão. Em segundo lugar, a categoria de trabalho morto integrativo acumulado. Isso, se fosse escrito em alemão, certamente daria um conceito muito mais chique, né, e teria uma forma muito mais elegante, ou mais complexa. Por trabalho morto aqui, eu faço referência ao Marx. Né? O Marx ele caracteriza o próprio capital em termos de trabalho morto. As mercadorias, as máquinas e mesmo a técnica são um trabalho morto acumulado pelas gerações anteriores, que é vivificado pelo trabalho humano novo, que compõe, né, o que o Marx vai chamar do capital variável. Ou seja, esse trabalho morto que é recebido do passado, segundo Marx no Capitalismo, ele vampiriza o trabalho vivo. Quem detém o capital acaba dominando quem detém o trabalho vivo concreto. Mas o capital nada mais é do que o acúmulo de trabalhos anteriores. E por isso que é fundamental a gente pensar que os processos de integração, eles também são resultado de um trabalho morto acumulado. Como integrar diferentes regiões, até onde, qual é a fronteira que você pode expandir o seu império, como que você estabelece relações comerciais com povos que falam línguas diferentes. Isso tudo compõe um repertório para sociedades que vão construir processos de integração, assim como de negação da integração. Ou seja, uma memória das rebeliões, uma memória das estratégias de negar a integração também faz parte desse trabalho morto, que eu estou chamando aqui de trabalho morto integrativo acumulado. Não é uma estrutura linear nem evolutiva, ou seja, podem ter recuos, podem ter seleções dos elementos desse trabalho morto que compõem uma nova estratégia, mas esse trabalho morto normalmente é fixado a partir de traduções consistentes, entre as quais as traduções escritas. Né? A gente pode ler a Epopeia de Gilgamesh, a Odisseia, a historiografia antiga, também como uma forma de organização desse repertório de formas de integração. Gilgamesh combatendo o monstro Umbaba para conseguir o cedro do Líbano é uma forma de dizer aos mesopotâmicos onde que eles podem obter aquela madeira e quais são os perigos que serão enfrentados. Odisseu e a história dos seus companheiros que ficam no país dos lotófagos, né, que comem a flor de lótus e esquecem de voltar, é uma lição também sobre os perigos do contato intercultural. Isso tudo forma um repertório que vai sendo apropriado de modo diferencial pelas sociedades da posteridade. E, finalmente, a categoria que eu destaco aqui é a categoria de sobreposição de estruturas, né, que o Conrad ele enuncia no livro que é a História Global, mas eu acho que merece ser melhor desenvolvida. Por sobreposição de estruturas, eu estou entendendo a diversidade das esferas da vida social. Ou seja, existem estruturas que são ligadas à vida material, estruturas econômicas, estruturas de trabalho. Existem estruturas que são ligadas às relações de poder, às estruturas políticas, às hierarquias e distinções sociais. E existem estruturas ligadas à dimensão dos símbolos, estruturas religiosas, mentais, culturais, e por aí vai. Essas diferentes estruturas, elas se sobrepõem e, eventualmente, elas se unem, formando aquilo que eu tenho chamado de módulo de integração. Então, por exemplo, né, a Igreja Católica Medieval é um módulo de integração, é um modo de articular diferentes regiões e diferentes pessoas, a partir de uma ligação que é originária do mundo dos símbolos, ou da esfera dos símbolos, a relação dos homens com o além. Se constituem estruturas a partir dessas relações simbólicas que têm manifestações em estruturas das outras esferas, políticas e econômicas, seja as estruturas de poder da Igreja Católica ou as formas de sustento e manutenção material da Igreja Católica, elas estão vinculadas a essa relação dos homens com o além, que é diferente do Império Romano, que é um módulo de integração derivado da esfera das relações de poder e que vai constituir junto, ou vai apropriar para si, estruturas que têm a ver com símbolos, por exemplo, a oposição entre civilizados e bárbaros, assim como estruturas econômicas, como as redes mediterrânicas. Ou seja, se a gente faz uma história apenas concentrada na economia, ou na política, ou na cultura, isso não faz sentido, porque as formas de integração, elas são totalizantes, elas articulam diferentes esferas da vida social. Por isso eu gosto da ideia de fato social integrativo total.
para tentar dar conta dessa multiplicidade. Alguns problemas centrais dessas histórias pré-modernas globais, me parecem, são definir de modo concreto os diferentes graus de integração ou de interação e encontrar os fósseis diretores para determinar isso, ou seja, até que ponto a gente pode falar que uma região está ou não integrada. A gente pode falar em termos de difusão, né, como a expansão humana, a gente pode falar em termos de contato entre várias sociedades, né, mas são contatos pontuais de mercadores ou de viajantes, a gente pode falar propriamente de integração, no modo em que diferentes regiões fazem parte da mesma história. Acho que teve a gente vai chegar aqui, o Dominique fez um comentário, exatamente. Então, definir os graus de integração é fundamental. O segundo ponto é pensar as diferentes dialéticas da mundialização. Essas dialéticas mereceriam uma conversa mais densa, né, e com mais tempo, mas aqui eu quero, pelo menos, enunciar. Uma primeira dialética tem a ver com as novas e as antigas mundializações. Ou seja, um processo de mundialização ou globalização, se vocês preferirem, né, de globalização parcial, ele pressupõe processos de integração anteriores. Ou seja, é impensável a conquista da América sem considerar as estruturas de integração anteriores das diferentes comunidades que já estavam nesse território. Então, no caso do Império Azteca, Mexica, né, da cultura Nahuatl no México, isso é muito claro, né? Os espanhóis, eles não vão acabar com tudo e construir do zero um processo de integração. Eles vão se constituir como a cabeça de um império e de uma rede já existente de comunidades políticas. Os Nahuatl mexicas, eles vão sair, eles vão perder essa posição de cabeça do império e vão se tornar aliados dos espanhóis, inclusive conquistando territórios, o norte do México, que eles não haviam conseguido conquistar antes, mas vão conseguir agora, junto da coroa espanhola. A mesma coisa dos portugueses chegando dentro das redes das sociedades indígenas locais, aproveitando as rivalidades que são elas próprias derivadas de processo de integração. A integração não significa suspender fronteiras, e sim, mas também reorganizar essas fronteiras. Ou seja, a gente precisa pensar os modos de relação entre uma nova mundialização e as mundializações antigas. Esses modos podem se articular por meio da supressão, uma mundialização ela é negada, pode ser a incorporação, né, respeitando e incorporando a estrutura anterior na nova estrutura, pode ser de marginalização, ou seja, a estrutura ela continua existindo, mas de modo apenas marginal. É possível, portanto, e para mim é preciso fazer um inventário desses diferentes modos de relação das diferentes globalizações ou mundializações ao longo da história, como elas se relacionam e interagem. Uma segunda dialética da mundialização tem a ver com a integração e o seu oposto, a desintegração ou contra-integração. O processo de organização de unidades maiores pressupõe o estabelecimento de fronteiras internas, que podem acabar gerando a negação da própria integração. A gente conhece esse fenômeno local, que é a chamada dialética da colonização do Fernando Novaes. Ou seja, o desenvolvimento da colônia do Brasil necessitava do desenvolvimento, a exploração da colônia necessitava do desenvolvimento local de estruturas que, ao longo do tempo, iam se autonomizar em relação à metrópole. Ou seja, o próprio processo de exploração colonial gerou as condições para a independência. Algo parecido a gente pode ver no Império Seleucida, criando estruturas de poder, se apropriando de estruturas persas, mas gerando novas formas dentro dessas estruturas prévias, que resultaram, né, no médio prazo, na independência das diferentes províncias que se constituem como novos reinos helenísticos. É o caso da Bactria, do Reino do Ponto, de Pérgamo, da Pártia e por aí vai. Ou seja, essas dialéticas da integração que já produz os germes da desintegração, elas são fundamentais para a gente entender esse processo. Além disso, as fronteiras, elas são parte da lógica fundamental do estabelecimento do processo, como o Norberto Guarinello vem defendendo nos últimos anos. E, finalmente, a integração, ela não é num espaço vazio, mas ela está concorrendo com outros processos de mundialização. Por isso, me parece, fundamental a gente pensar em mundializações alternativas.
a partir do qual a gente integre determinadas histórias. Eu quero apresentar um estudo de caso disso logo mais. Depois, um problema central é da periodização, ou seja, o mundo pré-moderno é um só. Se vocês concordarem que a integração é o fato diretor para a periodização, a gente pode organizar periodizações para os diferentes territórios. Por exemplo, estou cada vez mais convencido que o que a gente considera como antiguidade tem a ver com a formação de uma macro-região que une o Oriente Próximo e o Mediterrâneo, enquanto uma antiguidade oriental tem a ver com a formação de macro-regiões na China e na Índia. A Idade Média, nesse sentido, é o período em que se articulam processos sociais que têm um escopo afro-eurasiático, que conseguem unir esse mundo do Oriente Próximo e do Mediterrâneo, com as suas adjacências, com o mundo oriental da China, da Índia, tudo isso a partir das interações entre os povos nômades da Ásia Central. Mesmo que isso ainda seja frágil, né, a gente está no processo de construção e eu mesmo estou tentando encontrar mais elementos para isso, a gente percebe que o tamanho dos processos de integração, que podem ser na forma de império ou de redes econômicas, é um critério interessante para se periodizar. A mesma coisa para a América, a formação de processos de integração econômicos ou culturais ou políticos que têm um escopo cada vez maior, porque o trabalho de integração é cumulativo, ainda que não linear, permite também formas de periodização dentro desse grande período pré-moderno. Ou seja, a tal da pré-modernidade, modernidade é dividida apenas pelo caráter transoceânico dos processos do século XVI em diante. Ainda, e aqui eu já vou apontando para o fim, né, dessa parte mais teórica, os estudos de caso são curtos, eu prometo, tem aqui a oposição entre estrutura e agência. A história global da pré-modernidade ou da modernidade não é uma história apenas das estruturas ou apenas do nível macro. Elas também pressupõem a agência, seja na transformação dessas estruturas, seja na negação de determinadas estruturas. Ou seja, a ideia de ação estruturada é fundamental aqui. Não se trata, então, de uma escolha de privilegiar a longa duração ou o nível macro a despeito, né, ou preterindo o micro e a agência e a subjetividade. Me parece que esse é um debate concentrado nos anos 90, né, de crítica da história cultural e da história social em relação à história econômica, e a gente pode superar isso propondo uma forma dialética de encontrar no micro os processos macros, de encontrar na agência o manejo das diferentes estruturas. E, finalmente, duas categorias que me parecem fundamentais para isso são módulos e gravitação. Ou seja, determinados fatos sociais totais formam módulos de integração que, quando se articulam, não podem ser ignorados pelas sociedades próximas. O Nicolas Purcell tem um texto belíssimo sobre a circulação do incenso, que ele mostra como o incenso, quando passa por uma região, ele não é ignorado. É alguma coisa que é relativamente leve, fácil de transportar e é muito valiosa, é muito cara. Então, as comunidades de todo o trajeto do incenso vão ser afetadas pelo incenso. E aqui, né, por isso eu uso a metáfora da gravitação. É como um corpo com uma massa muito densa, né, com muita massa, que altera as relações espaço-temporais dos territórios por onde passa. A corte mesopotâmica, a mesma coisa. As cidades-estado, na antiguidade, a mesma coisa. Elas alteram os seus espaços e é impossível ficar indiferente. Ou você você apoia ou você luta contra. Mas você tem que decidir, não dá para ignorar. Né? Se na fronteira do Império Romano, né, o Império Romano pode aparecer de um modo muito sutil, o teste pode ser alguém dizer que não é mais, que é contra Roma. Ou seja, se alguém diz que é contra Roma e nada acontece, eu acredito que não há integração. Se alguém diz que é contra Roma e o Império Romano vai lá mandar as suas legiões, me parece que o Império Romano é um módulo de integração cuja gravitação afeta esses diferentes territórios. Para encerrar, eu quero apresentar o caso de duas pessoas, né? Um pouco para responder quem pensa que a história global é só o macro e a longa duração, que é o caso de Políbio de Megalópolis e Elianax de Atenas.
Políbio, né, um autor grego, membro da elite da Liga Aqueia, que vai ser capturado por Roma, vai viver alguns anos como refém em Roma, e depois escreve uma história de como o mundo foi submetido por Roma, né, no período de um pouquinho mais de 5 décadas. Uma das passagens que eu acho mais bonitas das histórias, da história do Políbio, ele diz: o que é peculiar à nossa obra, espantoso em nossa época, portanto, há uma articulação entre a realidade e a narrativa da realidade, algo que o Koselleck vai apontar também para a modernidade, é isto. Assim como o acaso fez convergir quase todos os acontecimentos do mundo habitado para um único centro e fez com que tudo se voltasse para um único e mesmo objetivo, o único centro, Roma, o mesmo objetivo, a dominação romana do mundo habitado. Do mesmo modo, é preciso levar aos leitores, pela história e sob uma única visão sinóptica, a manobra de que o acaso, Tirré, se serviu para realizar a interação dos fatos. Ou seja, o acaso é esse elemento que vai costurando os diferentes fatos, produzindo essa interação, ou entrelaçamento, né? Seria uma tradução mais direta, do simploqué. Foi sobretudo isso o que nos desafiou e incitou para o projeto da história, bem como o fato de que ninguém, em nossa época, empreendeu tratar desses fatos por completo. Se o tivesse, muito menor seria a minha ambição nesse sentido. Políbio, então, ele propõe, na história pragmática, uma história total, uma história que tenta articular os diferentes fatos que têm o mesmo objetivo, a dominação romana do mundo. E aí ele vai se opor às chamadas histórias parciais. Ora, vendo que muitos se dedicam a guerras específicas e a alguns fatos concomitantes, mas que ninguém se pôs a examinar, ao que sabemos, a ordenação geral dos eventos, quando e onde começaram e como terminaram, considerei absolutamente necessário não negligenciar nem deixar que passasse sem estudo a mais bela e proveitosa empresa do acaso. Pois ele, frequentemente inovador e continuamente jogando com a vida humana, jamais realizou, em uma palavra, tal façanha, nem disputou um jogo como em nossa época. Ou seja, a história total é necessária para revelar a ordem, ou a ordenação e encadeamento dos diferentes fatos, cuja narrativa revela o objetivo de por que as coisas estão acontecendo, ou seja, qual é o sentido da história. Continua o Políbio. Assim, dos escritores de histórias parciais, não é possível obter uma visão de conjunto, senão qualquer pessoa suporia compreender imediatamente a configuração de todo o mundo habitado, bem como seu ordenamento e disposição gerais, depois de percorrer uma a uma as cidades mais ilustres, ou, por Zeus, depois de vê-las destacadas em um mapa, algo de modo algum verossímil. Parece-me que padece de algo semelhante quem acredita que, por meio de uma história parcial, terá adequada visão de conjunto, como se, ao ver desmembradas as partes de um corpo antes vivo e belo, pensasse ter se tornado efetivamente testemunha da vitalidade e da beleza de um ser vivo. Aqui me parece que Políbio está jogando com os dois extremos do conceito de total, a coleção e a coesão. Ou seja, a história ela não deve se limitar à coleção de vários fatos desordenados. É como alguém que viaja pelas cidades e imagina que viu o mundo todo, sem saber as relações entre as cidades, as conexões concretas que elas estabelecem entre si. Ou como um corpo humano, vendo os membros destacados, imaginar que está vendo o corpo vivo. O corpo vivo e o próprio movimento do corpo, ele só é possível quando eu estabeleço as conexões entre as suas diferentes partes. Um corpo desmembrado, ele não tem objetivo, ele não tem vida, ele não tem movimento. Ou seja, não é possível construir uma narrativa desse corpo, assim, do mesmo modo, em relação à história. E aqui é o último trecho que eu selecionei. Se alguém recompusesse e reconstruísse o mesmo ser, o corpo com o corpo desmembrado, dando-lhe a forma e a aparência de um que vive, e em seguida, novamente o mostrasse àquele indivíduo, penso, concordaria rapidamente que antes se afastava muito da verdade e se portava como quem sonhava. Ou seja, aquele que acha que vê um corpo, que viaja pelas cidades e vê o mundo inteiro, que vê um corpo desmembrado e vê um corpo inteiro, ou que estuda histórias parciais e entende a história,
é como que se estivesse sonhando. Ou seja, no sonho a gente tem fragmentos de narrativas que não tem uma conexão. O sonho é quase um videoclipe, né, que tem fragmentos da história que aparecem em diferentes momentos. Durante a gente pode até ter a impressão que a gente está entendendo, mas rapidamente a coisa se fragmenta. E haja psicanálise para dar sentido para essas coisas de novo. Pelas partes, é possível ter noção do todo, mas não ciência e juízos sólidos, que vem da coesão. Por isso, deve-se considerar a história parcial totalmente superficial, se comparada ao conhecimento e à credibilidade derivados da história universal. Apenas pela coesão e justa posição de todos os elementos em relação uns aos outros, e ainda por sua semelhança e diferença, é possível apreender a utilidade e o prazer da história após uma visão geral. Aqui está sintetizado o que é a história global do Sebastian Conrad. Coesão e justa posição de todos os elementos para gerar a unidade, a sobreposição de estruturas e a busca de uma unidade narrativa. E colocar em relação, para estabelecer semelhança e diferença, é a história comparada. Ou seja, você compara para conseguir discernir determinadas unidades. Políbio, então, ele formulou uma história global lá no final, no terceiro quartel do século II a.C., em função daquilo que ele via como sentido da história, essa obra do acaso, que é a dominação romana de tudo. No entanto, essa não era a única forma possível, e aqui eu quero pegar o exemplo do Eliánax de Atenas. Eliánax de Atenas está numa história que articula a ilha de Delos, aqui no centro das Cíclades, e o reino do Ponto, por um lado, e o Império Romano em formação, por outro lado. Né? Já no final do século II, Roma era o poder hegemônico também no Mediterrâneo Oriental. Mas o Reino do Ponto, a partir do norte da Anatólia e tendo territórios em todo o Mar Negro, se constituiu como uma alternativa. Essa alternativa vai resultar na Grande Guerra, ou nas 3 grandes guerras mitridáticas, no comecinho do século I. No final do século II não estava claro qual era o destino da história. Apesar de Políbio defender que Roma ia conquistar tudo, muita gente acreditava que havia alternativas. E uma dessas alternativas era o rei Mitrídates VI do Ponto. Isso é particularmente visível a partir do caso da ilha de Delos. Essa aqui é a pequeníssima ilha de Delos, né, com um pouquinho mais de 3 km² de área. Na ilha de Delos havia uma construção do século II a.C., que é a Ágora dos Italianos, né, a maior colônia de Delos, depois dos atenienses. Delos, ela foi entregue a Atenas pelos próprios romanos de presente, para os atenienses administrarem a ilha enquanto um porto livre de impostos portuários, né, do próprio comércio portuário. Os colonos atenienses eram em maior número, obviamente, mas logo depois vinha a colônia italiana, com muitos membros, livres, libertos e escravos, que chegaram a construir, aqui quase colado com o Santuário de Apolo, né, a área mais importante de Delos, essa grande ágora, esse grande espaço, que hoje é identificado como um espaço comunitário honorífico, em que a comunidade italiana, né, de romanos e de outros habitantes da Itália, inclusive das cidades gregas da Itália, faziam os seus rituais e as suas práticas também honoríficas. Né? Tem uma série de inscrições e estátuas encontradas nas exedras da Ágora dos Italianos. Mas em outro território, né, a Ágora dos Italianos está aqui ao norte, esse é o Santuário de Apolo. Indo mais ao sul da ilha, tem aqui a colina do teatro. Atrás da colina do teatro tem um vale que dá acesso a região mais alta da Ilha de Delos, que é o Monte Cinto. No caminho, entre o Santuário de Apolo e o Cinto, tem um terraço, aqui que é conhecido como Terraço dos Deuses Estrangeiros. Um dos santuários do Terraço dos Deuses Estrangeiros é o Samothrakeion. Samothrakeion, essa é uma fotografia atual do Samothrakeion. É um santuário construído no século IV. Aqui é uma fotografia da época das escavações, começo do século XX. Ele foi construído no final do século IV a.C. e reformado no finalzinho do século II a.C. Essa aqui é uma planta baixa do santuário no século IV, da fase 1, e aqui uma planta baixa, né, dá para ver grandes alterações, da fase 2. A fase 2, a gente conhece bem a história. Né? O santuário foi reformado pelo sacerdote ateniense que cuidava desse santuário. Samothrakeion, o santuário dos deuses Cabiri, que eram deuses subterrâneos da Samotrácia, deuses trácios, que foram incorporados à religiosidade grega quando os sâmios fundam uma colônia na Trácia, a Samotrácia, nessa ilha, né, próximo da Trácia.
Esse sacerdote, o Alianax, é um ateniense. Todos os sacerdotes, quase todos os sacerdotes de Delos são indicados pela polis de Atenas. Ele resolve fazer uma grande reforma no santuário e ele constitui um monumento ao rei do Ponto, Mitrídates VI, que até então era um aliado de Roma, mas em poucos anos, em menos de 10 anos, se tornaria o grande inimigo, mataria milhares de italianos em toda a Ásia Menor. Aqui é uma fotografia do santuário no final do século IV, e aqui é a fotografia do santuário no século II, finalzinho do século II a.C. Nesse santuário, né, foram encontrados, nesse novo santuário, na parte de Mitrídates, foram encontrados vários bustos e inscrições, né, tudo muito fragmentados. Daqui é o busto de Diofantos, né, que foi associado a uma inscrição, mas eles estavam dispostos aqui na parte de fora, né, desse santuário, do monumento a Mitrídates, e também nas paredes do lado de dentro. Né, 3 aqui, 3 numa parede, 3 na outra parede e 6 na parede do fundo. Nós temos fragmentos desses bustos, né, que estão na forma de grandes medalhões, né, ou escudos com um lado aqui côncavo, dentro do qual se estabelecem, foram colocados os bustos, e nós temos as inscrições associadas à maior parte desses bustos. E essas inscrições revelam quem é o sujeito que está lá e quem dedicou. E a gente descobre que quem dedicou todas as inscrições era esse sujeito aqui, Horieros Helianax, Asclepidiopro, Atenaios, aos deuses, Theóis. Ou seja, era o próprio Helianax, filho do Asclepiodoro, de Atenas, que doou os bustos e o monumento inteiro. E quem são essas pessoas? Na frente tem um indivíduo desconhecido de Amisos, né, que era uma das capitais do Império do Reino Pôntico. Tem também Gaio, filho de Hermaios, de Amisos, um general de Mitrídates VI do Ponto. Gaio, um nome romano. Hermaios, um nome grego. Amisos, uma cidade do centro da Anatólia. O indivíduo desconhecido, não temos o nome, mas que é filho de Antípatro, um nome grego, particularmente macedônico, dito primeiro, né, amigo de Mitrídates. Dorilau, filho de Filetairo de Amiso, general de Mitrídates. Um indivíduo desconhecido da corte de Mitrídates II da Pártia, porque Mitrídates VI do Ponto tinha várias relações com Mitrídates II da Pártia, que se tornaria, em um século, uma potência rival à altura do Império Romano. E os romanos não conseguiriam vencer os partos em vários conflitos, inclusive foram derrotados. Um indivíduo desconhecido, que não sobrou a inscrição, um sujeito chamado Pápias, filho de Menófilo de Amisos, amigo e médico de Mitrídates, Diofantos, filho de Mitrares de Gaziura, o rei Ariárates da Capadócia, que era sobrinho de Mitrídates, o rei Antíoco Epifanes da Síria, um rei seleucida, Asclepiodoros, filho de Helianax de Atenas, um indivíduo desconhecido e outro indivíduo desconhecido, também membro da corte de Mitrídates II da Pártia. Ou seja, nesse monumento havia uma coleção de personagens que faziam parte ou da corte de Mitrídates do Ponto, ou da corte da Capadócia, ou da corte de Mitrídates da Pártia. Ou seja, esse Helianax, ele, num determinado momento, no finalzinho do século II, esse santuário de 101 a.C., ele resolveu apostar todas as fichas nessas potências do Oriente, né, mesmo que Delos estivesse em vias, né, de se tornar um centro da romanidade. Bom, quando estoura o conflito entre Roma e o Ponto, né, os tropas romanas vão ser lideradas por Sula, general romano, contra Mitrídates VI do Ponto, as cidades vão começar a se dividir. Atenas fica do lado de Mitrídates e Delos fica do lado de Roma. Sula destrói Atenas, Mitrídates destrói Delos. No final da história, os romanos vão vencer. Mas não estava claro para os indivíduos quem que ia vencer, que a história realmente tinha um fim. E o Helianax aqui, ele apresenta como em Delos havia um grupo que preferia apostar as fichas nos reinos do Oriente Próximo e não nos romanos. Ou seja, a percepção de globalidade, ela muda. E esses indivíduos, eles estão construindo, a partir de fatos, né, muito concretos como um santuário, também esses mundos. Eles fazem parte da construção dos mundos que podem acabar se definindo em campo de batalha. No caso, deu errado tanto para os atenienses quanto para os delianos, e o resultado disso é uma afirmação ainda mais completa de Roma. Políbio estava certo no final da história, mas
nem todos os indivíduos tinham clareza, e né, ocorreu também períodos de alternativas à integração romana, que vai incorporar as formas anteriores, como, por exemplo, o evergetismo e a dedicação de santuários e estátuas para os governantes. Isso era feito antes com Mitrídates, com os reis Seleucidas, com os Ptolomeus, vai passar a ser feito pelos romanos, que levam isso também para a Itália. Bom, essa é a apresentação. Peço desculpas por ter me estendido bastante aqui em relação ao combinado, mas é isso que eu venho pensando, então estou completamente aberto a críticas. Agradeço muito a atenção de vocês até agora. Obrigado, Fábio. Parabéns aí pela excelente palestra, como não poderia deixar de ser. É um presente aqui para nós que estamos acompanhando aqui agora e para você que está vendo o vídeo aí depois, em outro momento. Então, a gente abre aí para perguntas, considerações, provocações, né, que eu acho que é isso que o Fábio está esperando mesmo. Então, vamos lá, está aberto. Quem quiser falar pode assumir o microfone, né? Um por vez. Olá, eu vou fazer o comentário já então. Acho que não tem ninguém na lista, né? Muito bem. Fábio, parabéns pela apresentação, achei que ficou muito bom, apesar de você estar caminhando, ainda já está muito bem estruturado, né? Enfim, pelo menos pareceu a mim, graduando que sou. Eu tenho uma pergunta bem básica, na verdade, para ti em relação à história global. Você mencionou lá que, bem no comecinho da tua fala, que o objetivo é alterar a macronarrativa. Você insistiu no critério que eu compreendo como critério axiológico. Critério axiológico eu pego lá daquela concepção do Francisco Murari Pires, né? O axiológico é aquilo que importa. Então você seleciona, você faz o recorte do tema da tua narrativa a partir daquilo que te chama atenção, que é importante, que você sente que é digno de relato e que deve ser lembrado, né? E usa isso para avaliar Tucídides. E você mencionou que o que importa para a história global é combater o eurocentrismo e a macronarrativa. Seria mais ou menos esse o raciocínio? E aí eu te perguntaria também se é isso, né? Qual que é essa outra macronarrativa? Existiria uma outra macronarrativa para colocar no lugar dela? Ou o objetivo é deixar aberto para criar muitas narrativas? Porque eu penso em muitas narrativas porque você menciona, né, histórias globais, globalizações, conexões, você deixa sempre no plural. Então, o critério axiológico da história global, nesse caso, seria romper com uma macronarrativa, talvez? Não sei se a gente faz rodada de perguntas ou eu vou responder pergunta a pergunta. Você que sabe, você prefere responder pergunta por pergunta ou vamos acumular aí duas, três, talvez abordar em bloco? Não, eu acho que dá para responder pergunta por pergunta, né? Daí as pessoas vão elaborando também. O Diel, não, excelente, né? Você fez uma ótima leitura aqui da minha fala, né? Esse é um problema central. De fato, eu elejo como o motivo ético principal a crítica da macronarrativa. Dependendo do pesquisador, é eleito uma outra razão, às vezes metodológica. É preciso superar o nacionalismo metodológico. Essa é a escolha do Conrad, em grande medida, junto do eurocentrismo. Aqui me parece que o problema da macronarrativa eurocêntrica é o mais importante. Qual é a alternativa? Abolir as macronarrativas, ou seja, fazer uma história de múltiplas narrativas, ou produzir uma outra. Minha tendência, né, ou minha crença é produzir uma outra. Eu acredito que a gente não consegue passar sem macronarrativa. Se a gente reconstitui a história como uma multiplicidade de narrativas que tem a sua viabilidade, tem a sua relevância e acho que são fundamentais, a gente ainda fica preso na macronarrativa eurocêntrica. Então, por mais que a gente constitua
histórias do gênero, histórias da raça, histórias da economia, histórias da política, de vários fragmentos, de vários pedaços do globo, a gente ainda vai precisar entender como que as coisas chegaram no ponto em que estão, né? E as coisas chegaram no ponto em que estão não pela simples soma de vários acontecimentos, como o Políbio fala das histórias parciais, e sim pela conexão desses acontecimentos. Então, me parece que é fundamental a gente buscar, como o Políbio fez, a conexão, a ordem, a coesão entre diferentes acontecimentos. Daí, eu tenho uma proposta, que é eleger a integração como o fato determinante. Né? Muita gente, né, e muitos intelectuais já elegeram a economia e o modo de produção, né, ou a história imperial, ou a história das religiões, como, né, organizar a história do planeta em termos das províncias religiosas. Me parece que a integração, o conceito de integração, ele é o mais abrangente que consegue lidar com densidade teórica dos múltiplos processos de coesão e de formação de unidades. Portanto, a minha solução, mesmo pensando, né, no ensino de história, as histórias pré-modernas, elas, pensando no planeta inteiro, elas funcionam como histórias paralelas. Ou seja, não dá para conectar numa narrativa só a história do Mediterrâneo e a história da Mesoamérica. Não dá, não tem conexão concreta. Mas é possível conectar a história do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. É a mesma história, pelo menos na Antiguidade. Na Idade Média, é possível conectar de modo muito consistente a narrativa do Mediterrâneo e do Oriente Próximo e da China e da Índia, porque começam a ter fatores de integração de escopo afro-eurasiático, mas ainda não da América. Só que daí, a partir de um dado momento na história da América, é possível ver indícios de formação dos contatos entre a Mesoamérica e o altiplano andino. Ou seja, é um processo de integração. E parece que a gente pode organizar a história dos continentes a partir de diferentes escalas espaciais desse processo de integração. Seja as redes econômicas, seja as formas imperiais. Eu tendo a pensar a forma imperial como a forma última de integração. Você só consegue manter um império quando já tem várias outras estruturas de integração que permitem a imposição de um poder e de uma autoridade. Mas é nesses termos que eu penso, né? Organizar, fazer uma história dos processos de regionalização e mundialização em unidades cada vez maiores, até que num dado momento, a periferia de um desses grandes mundos, Portugal, vai lá e atravessa o oceano, né? Só porque estava conectado a uma rede que começava lá na China. Né? Sem isso, não dá para pensar em expansão marítima. Nem motivo da expansão marítima. Quero chegar na China, que era o grande centro, né, desse mundo afro-eurasiático. Então é nesses termos que eu estou pensando. Né? Eu não defendo a abolição da macronarrativa, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem ferramentas intelectuais para construir uma nova macronarrativa, em particular a partir da periferia, né, do sul global. Espero ter respondido, não sei, né? Mas recebi a provocação e estou provocando de volta, né? Isso tudo está em aberto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu chamo de histórias pré-modernas globais para falar que essa não é a única possibilidade. Existem 1000 possibilidades de fazer histórias pré-modernas globais que não precisam da macronarrativa, que não precisam do conceito de integração. Eu estou defendendo aqui apenas uma forma dentro de um leque muito mais amplo. Perguntas? Estamos recebendo aí perguntas, tensionamentos. Vamos lá, pessoal, coragem aí. Eu tenho perguntas aqui, mas quero dar oportunidade, né, para outras pessoas também. Opa, posso fazer uma? Tudo bem, Fábio? Santiago aqui. Cara, uma dúvida que eu tenho, tanto em questão conceitual, teórica e metodológica, é a definição que tu está entendendo de integração, né? Porque a gente vê no Conrad que tem essa diferença que ele faz entre uma simples conexão e uma integração. Eu queria ver até quando tu acompanha ele nisso, e a tua definição de integração, por exemplo, é uma intensificação das relações causais, ou é uma das relações causais das conexões, ou uma coisa totalmente diferente? E outra questão é como é que você
pensa, né, que existe para a gente conseguir medir o grau de integração, né, que você colocou como um dos problemas centrais, né? Você pensa uma coisa não tão formalizada, mas existe, por exemplo, na Big History, a cliodinâmica, não sei se tu já ouviu falar, que vai pegar conceitos da termodinâmica, né, para definir essas relações, tudo bem formalizado matematicamente. Então, que ferramentas tu pensa para conseguir definir o grau de integração e o que tu entende por integração? Olha, Santiago, essas são as duas questões maiores e que eu ainda estou quebrando a cabeça para definir, né? Que eu acho que essa é a maior dificuldade, né? O conceito de integração, mesmo o Conrad, ele não explora, né? Quando ele enuncia a categoria de integração, ele começa a discutir os motores da integração, né? Que pode ser o império, a economia, a técnica, mas não propriamente o que é integração. E eu acho que a gente precisa começar a explorar isso, e ainda não consegui nem encontrar bibliografia que explore isso de um ponto de vista propriamente conceitual. E parece que o caminho para a gente pensar a integração tem que partir da coesão, né? O Conrad fala dessa multiplicação das conexões que começam a gerar relações intercausais. É algo parecido da teoria do desenvolvimento combinado, desenvolvimento desigual e combinado, né, que relê o Trotsky adaptando as discussões lá para a origem do capitalismo no nível global. Ou seja, quando diferentes regiões estão em conexão a ponto de o que acontece em uma determina o que acontece em outra, você tem aí a formação de um processo de integração. Eu gosto muito também da ideia de comunidade, que é apresentada pelo Vlasopoulos e por outros autores. Ou seja, não precisa necessariamente haver determinação recíproca, mas deve haver uma semelhança mantida por determinados rituais de traços comuns. Por exemplo, usar moeda. Né? Usar moeda cria uma comunidade monetária. Né? Ou falar grego, isso cria uma comunidade. Mesmo que o que esteja acontecendo em Mileto não determine diretamente o que esteja acontecendo em Siracusa, eles fazem parte de um mesmo mundo. E daí algumas determinações podem circular a partir disso. Né? Mas isso ainda estou palmilhando. Você apontou o problema central. Como encontrar, portanto, né? Qual que é o fóssil diretor da integração? Eu sempre gosto muito de usar por quem você morre, por quem você mata. Né? Quando você morre e mata por determinados motivos ou fatores, normalmente é aquilo que mais importa. Se eu mato ou morro pelo Império Romano, eu estou dentro do Império Romano. Né? Ou seja pelo ou seja por causa do. Né? O que vai definir a vida e a morte, né? O assassinato e a morte, a derrota, é esse elemento de integração. Se eu mato ou morro para fazer o comércio de incenso, eu acho que o comércio de incenso determina, é o elemento de integração. Né? Para mim, esse é o grande critério. Pelo que e por causa do que as pessoas matam e morrem. Não respondi. Né? Ou seja, não sei. A grande resposta é não sei. Mas estou tentando palmilhar aí uma resposta. Tentou, né? Tentou. Estamos construindo aí uma plausível abordagem. O Rodrigo, né? O Rodrigo Bonaldo se inscreveu ali, né, e disse que quer fazer uma pergunta, uma contribuição aí. Vamos ver se é uma pergunta ou é uma provocação. Vamos lá. O microfone está desligado. Opa, peraí, agora vocês me escutam? Tudo bom, gente? Bom dia a todo mundo. Ô, Santiago, hein? Tudo bem? Faz tempo que a gente se vê, né? Bom dia a todos e a todas aí. Obrigado, Dominique, por trazer o Fábio para falar agora, né? Se começar o nosso sábado de quarentena aqui, né? E o Fábio, né? O Fábio é o meu ex-marido, né? A gente morava juntos, né? Passou anos conversando sobre essas coisas e tal, né? Discutindo calorosamente, né? E por isso, enfim, pode ser meio estranho eu vir aqui fazer alguma consideração, mas é que eu ouvi com muita atenção, né? E claro, esse é o momento também da gente discutir. Eu acho que depois a gente perde o fio da meada e tudo mais, né? Então eu vou tentar sistematizar alguma coisa. E minha pergunta, claro, essa professora de teoria, vocês sabem disso, né? Minha pergunta é mais metodológica, né? Eu vou fazer uma consideração e depois eu vou pedir que o Fábio reaja a ela, porque eu quero muito ouvir ele falando sobre esse outro lado da questão também, né?
que é sobre o conceito de integração. A gente tem discutido, esse talvez seja o conceito central ali do Sebastian Conrad, e também da metodologia e da teoria que o Fábio está montando, né? Ou talvez quase, como eu vou defender aqui, uma verdadeira filosofia da história, né? Que vai sair daqui a alguns anos desta mente brilhante, né? Que é o Fábio Morales. Literalmente, né? Agora, como falou lá do Leandro Carnal, né? Enfim, a nossa mente mais brilhante da UFSC, né? Então, o conceito de integração, né? Qual é a maneira como eu entendo esse conceito de integração do ponto de vista metodológico? Para mim, ele funciona, e eu quero ouvir você reagir a isso, Fábio, como o singular coletivo da história global. Por dois motivos. Essa expressão ele tem dois significados ali no Koselleck, né? A primeira é aquilo que o Helge Urdheim chama de ferramenta de sincronização. Ela pega, você falou das duas, só vou sistematizar, né, para o público. Você falou das duas concepções, né? Por que é uma ferramenta de sincronização? O Polyp pegou lá todas as histórias paralelas e juntou numa história só, né? E há outro significado que me parece tão importante quanto é aquele que une representação e realidade. Né, ou seja, narratio, resgesta ou seja, resgesta e narratio ergestaram, né, realidade e representação. E aí eu lembro do nosso amigo que a gente leu com muita atenção também, o Philafer, né, onde ele diz o seguinte: olha, a história global tem um débito com a história universal, que muitas vezes ela diz que não tem, mas ela tem. E aí nessa união entre representação e realidade, a gente vê isso, né, a filosofia da história, a história em si, para si, né, ou seja, é aquele papo do Hegel mesmo, né? Ou seja, então ela tem esse débito da história universal. Essa é a primeira questão, né? Eu gostaria de saber também que você refletisse sobre os perigos da história, do conceito de integração, lembrando desse débito que nós temos, né, com a história universal, né, nessa relação. E aí eu lembro da sua tradução que você faz entre simploquê e entrelaçamento, né? E eu quero pensar isso, né? Até quando a gente pode ir com essa tradução, né? O que significa isso? Porque entrelaçamento, como categoria de análise, mais recentemente, vindo dos estudos pós-coloniais, ela é formulada para se pensar justamente relações assimétricas dentro do estudo sobre colonialismo, né? A gente vê Homi Bhabha, né? Shailene Randeria, esse pessoal, né? Começou a pensar esse conceito, depois ele foi apropriado ali pelo Sebastian Conrad. Eles têm trabalhos com a Randeria, ele tem inclusive um texto em conjunto, que não foi traduzido para o português, mas que foi de lá que a nossa colega, a professora Aline, tirou essa expressão, né, quando ela fez sua tese de doutorado, ela leu em alemão, a Randeria, e o Conrad já, né, sim, né, nessa pré-história da história global, né. Então, aí que tá, né, até quando a gente pode usar isso, essa mesma insight, né, entrelaçamento, né, nesse sentido, de uma relação assimétrica de poder, do tipo assim, você está falando de agência, né, justamente isso, quer dizer, como é que a colônia interfere na metrópole? Né, o entrelaçamento vai dizer, não vai ser bem como a colônia quer interferir, né, não vai mandar na metrópole, embora a gente tenha alguns casos ali naquele sujeito da Líbia, lá na época do Império Romano, né, dá para sempre, né, eu acho que dá para explorar por aí, mas assim, como é que a gente pode ver também, eu quero que você problematize essa tradução, né, até onde ela é viável, a Polyp pensava isso mesmo, né, a mesma coisa, me parece que não, porque as traduções, elas são políticas de integração semântica, né, e é justamente aí que eu junto, né, toda essa questão, até quando a gente pode usar isso. E eu gostaria que você, se pudesse, reagisse à minha fala, da maneira como você achar pertinente, respondesse o que acha justo, mas refletindo sobre os limites, né, do conceito de integração e da história global como construtora de novas macronarrativas que sejam não eurocêntricas, né? Porque a política de tradução, ela é em si mesma uma política, me parece, calcada no eurocentrismo, ou seja, pensando, né, te provocando a pensar o eurocentrismo como a gente tem pensado aqui na UFSC, né, não só como uma categoria geográfica, mas também como categoria cognitiva. E daí eu lanço a provocação que está da Marguerite Pernal, né, quando ela pega o Dipesh Chakrabarty e diz, olha, a gente precisa provincializar os conceitos que a gente utiliza, através justamente de compreendendo a partir das línguas indianas, que é o que ela estuda, né, como que elas contribuem para a formulação dessas categorias-chave da modernidade também, não destruindo o progresso, por exemplo, como você diz, né, porque a integração como critério de sentido funciona como critério de sentido espacial, assim como o progresso funciona como critério de sentido temporal na modernidade, né, então, quer dizer, não é destruir a macronarrativa, mas é perceber que dentro dela existe algo da periferia, né, ou seja, assim como ela percebe dentro né, nos conceitos lá, ela quer construir conceitos, repensar os conceitos modernos, não destruindo eles, não abandonando eles, mas pensando que dentro deles, já na origem deles, já existiam, né, vozes silenciadas e tudo mais. Então eu gostaria que você reagisse aos perigos da história global, que é um dos temas que a gente pediu para os nossos entrevistados do evento aqui da UFSC, que todo mundo está convidado a assistir, inclusive vai ter
algumas surpresas, então, não vamos falar ainda quem é que vai dar as palestras e tal, mas fiquem ligados, né, que o Fábio também vai estar na mesa e tudo mais, vai ser lá para dezembro. Tá bom, gente? Muito obrigado, né, pela oportunidade de reagir a Fábio do meu papo colega. Estou com muita saudade dele, dos nossos papos aqui de casa, tá bom? Até mais, obrigado, Fábio, obrigado, Dominique, obrigado por ver todo mundo aí. Valeu, Rodrigo. Eu também estou morrendo de saudade. Bom, e agradeço muito, né? Tanto a fala do Diel, do Santiago e suas, assim, vão para os pontos centrais, né? São todos os buracos. E até para deixar mais claro posições ainda mais polêmicas, né? Então, sobre o primeiro ponto, se tem uma filosofia da história, sim. Exatamente essa é a proposta. Uma filosofia da história baseada num conceito espacial e não temporal que você sintetizou brilhantemente, né? Até porque o eurocentrismo é uma categoria espacial. Europa é um lugar. E parece que a gente tem que pensar criticamente a partir do espaço para organizar essas macronarrativas. É uma filosofia da história, e eu não vejo... Eu sou absolutamente contrário a quem defende que a gente não pode, assim, o fato de ser uma filosofia da história já é o fim do mundo, porque eu defendo que nós sempre temos filosofia da história, mesmo que seja limitado na nossa condição histórica, mas a gente não pode abrir mão disso. Se a gente entrar num outro regime de historicidade, né, se for de fato o presentismo e a gente quebre com essas grandes narrativas, beleza, mas eu acho que ainda não. Eu acho que a gente ainda tem que explicar como que as coisas... Cachorro latindo aqui. Como que as coisas se tornaram o que elas são, e essa explicação tem que estar vinculada a transformações ao longo do tempo e articulando os espaços. Meu problema com a filosofia da história que está lá, colocada em prática no historicismo e formulada pelo Hegel, era submeter o espaço ao tempo, né? E daí ele seleciona, pincela alguns espaços para falar dessa historicidade, né? Dos mesopotâmicos, egípcios, gregos, romanos e por aí vai. E parece que a gente tem que lidar com a totalidade do espaço e o espaço formando essas lógicas de integração, né? Isso tudo para dizer assim, é uma filosofia da história aí que eu quero chegar. E eu acho que o perigo é não chegar numa filosofia da história, né? Porque quando a gente faz a crítica da filosofia da história eurocêntrica e abandona qualquer perspectiva de busca de um coletivo singular, a gente mantém a perspectiva eurocêntrica, fatalmente, né? Eu acho que a gente não consegue superar isso. E um outro argumento para isso é o próprio Políbio, né? O Políbio não é europeu, o Políbio não é Europa, não tem nada parecido com Europa na antiguidade mediterrânea, né? E o Políbio ele está construindo um conceito, né, de um coletivo singular naquela história pragmática, ainda que tenha diferenças, né, fundamentais em relação à modernidade, mas ele está fazendo isso, ele está conectando diferentes histórias a partir de um telos, né, de uma finalidade comum que é a dominação imperial romana. Eu gosto muito daquele texto do Franz Filaffer, no entanto eu acho a conclusão horrorosa, né, porque ele faz toda a crítica de mostrar que, bom, a história global hoje tem um débito em relação ao historicismo e ao hegelianismo, que elege a conexão como o conceito estruturante, né, da história, da própria noção de historicidade. Logo, não devemos fazer história global, porque a gente vai ser eurocêntrico. Não, é possível usar a conectividade e a integração para desmontar o eurocentrismo, para mostrar, por exemplo, que a Europa era periferia e que a Europa não conseguiu se tornar uma potência hegemônica porque tinha gregos no passado, mas sim porque desenvolveu canhões nos navios e conseguiu acabar com a Índia, foi pela violência. E essa violência, esse desenvolvimento industrial e tecnológico se explica pelo caráter periférico, pelas redes materiais que se estabeleceram, pela possessão da América, como mostra o Pomerance, né, como a grande vantagem ecológica e econômica da Europa. Ou seja, mesmo dentro de uma filosofia da história que elege algumas categorias centrais, como ao mesmo tempo a base ou a unidade da narrativa e o motor dessa própria narrativa, como eu acho que é o conceito de integração, a gente consegue não ser eurocêntrico. Me parece que simplesmente negar a filosofia da história é muito mais arriscado, porque quando a gente vai precisar da filosofia da história e explicar como as coisas chegaram a ser o que são, a gente só vai ter o eurocentrismo. E, ao fim e ao cabo, não dá para negar, assim, a partir do século XIX, a Europa é o centro, a gente tem que explicar isso. Ou a gente explica a partir
de um fio narrativo único, que é a solução hegeliana historicista, né, a história da Europa que resultou no desenvolvimento industrial, ou a gente explica a partir de uma tecelagem mais ampla, múltiplos fios que vão se articulando em determinadas tramas. E daí eu chego no entrelaçamento. Muito obrigado pelas indicações. Eu não conheço essa bibliografia, eu vou atrás. O modo como eu penso entrelaçamento é no sentido têxtil, né? Que o simploqué é uma palavra grega que é usada para falar de sexo, tem a ver com o cruzamento dos corpos, é usado para falar de luta, né? Lutadores fazendo lá o pancrácio, alguma coisa. Então, em simploqué, e é usado na língua grega para o contexto têxtil. Né? Você tem diferentes fios, você produz lá um determinado nó e faz uma trama ou uma urdidura, né? Dependendo do ângulo que você está vendo lá, as direções que você está colocando os fios. Determinadas tramas, elas só são, quer dizer, uma trama, qualquer trama, só é possível a partir da integração de diferentes fios e por modalidades específicas desses nós. É isso que eu chamo de modalidade de integração. Os fios são as próprias ações. A trama é o módulo. Quando a gente estabelece um módulo específico, ou quando a gente estabelece uma trama específica dentro de um tecido, o tecido inteiro ganha sentido em função daquela trama. É aquele módulo. Mas a trama só é possível a partir dos fios independentes que, por meio de nós específicos, se conectam. Esse é o meu uso metafórico do conceito de simploqué e de entrelaçamento. Tem um outro paralelo na tradição grega, que é a discussão da Lisístrata, né, na peça Lisístrata do Aristófanes. A Lisístrata está discutindo lá com os homens a greve de sexo das mulheres, para fazer os homens pararem de guerrear, né, na Guerra do Peloponeso. E daí os homens falam assim, vocês agora vão querer mandar na cidade, vocês agora vão querer fazer diplomacia, vocês não entendem nada de diplomacia. Daí a Lisístrata, a personagem, fala, olha, a gente entende de tecelagem, e a gente faz diplomacia como tecelagem. A gente costura, a gente cria ligações, a gente cria tramas. A gente não corta, a gente costura. E essa visão de uma diplomacia e de uma política baseada na costura é o que geraria a paz por oposição à política masculina que é baseada na guerra. Então ela fala, olha, vocês entendem de guerra e é por isso que vocês não podem cuidar da política. Nós entendemos de tecelagem. É por isso que a política e a diplomacia tem que estar na nossa mão. Então é nesse sentido que eu penso o entrelaçamento. Conectar narrativas e processos específicos a partir de nós. Não, como você sabe, outros colegas sabem, assim, nessa quarentena eu fui para marcenaria, né? Fui aprender como juntar madeiras e descobri muitas modalidades de como juntar madeiras. Mais recentemente eu fui para alvenaria e agora eu estou vendo como que o cimento cria possibilidades e cria limites ao mesmo tempo. A próxima etapa, eu acho que é o ponto final das minhas metáforas integrativas, vai ser aprender a costurar, e eu estou já começando a ver uns vídeos de corte e costura para ver se a coisa faz sentido, né? Mas eu acho que metáfora é um modo da gente ir começando a entender aquilo que está no processo de construção, que no final, se der certo, é uma filosofia da história. Né? Eu sou culpado deste crime, totalmente. Mas obrigado, Rodrigo. Né? Também você foi no ponto central, né? E é bom até para deixar mais claro os absurdos que eu estou defendendo. Bom, o Renato também quer fazer uma pergunta. Vai lá, Renato. Oi, gente. Bom dia. Obrigado, Fábio, pela fala. Obrigado pelo evento. Eu sou aluno da UFSC, sou aluno do doutorado, sou orientando do professor Rodrigo. Nós chegamos juntos aqui na live sem combinar, é uma sincronia interessante, né? Um feeling aí, orientando e orientador. A gente não sabia que o outro estaria aqui, nós acabamos aparecendo junto aqui na live. E eu fui aluno do professor Fábio também, e uma das coisas que o Fábio insistia no nosso seminário, da nossa linha de pesquisa em História Ambiental na UFSC, era sobre o mundo, né? Essa passagem do global, que é um conceito muito ligado ao espacial, ao físico espacial, para o conceito de mundo. Que o conceito de mundo é muito mais polissêmico, digamos assim, ele denota uma espacialidade, mas também uma temporalidade, ou espacialidades, temporalidades, isso
no plural, ontologias e epistemologias sobre esse próprio mundo, né? Então, o mundo, ele se alimenta, ele se fecha entre si, e é por isso que ele forma um mundo sem necessariamente esse mundo ser o planeta todo. Como a gente pensa, a partir de um certo momento, isso fica disponível na história humana, na percepção humana, digamos assim. E esse ensinamento do Fábio, que sempre ficou muito presente nas minhas reflexões depois das aulas, ele retornou agora nas aulas da professora Aline, que já foi citada aqui também, lendo Heidegger, né? Quando Heidegger faz uma ontologia, uma fenomenologia do tempo lá, ontológica, e ele vai dizer, o que muda é o mundo, o ser no mundo, e o que faz a gente pensar que aquela ruína que o Fábio mostrou ali, por que ela está hoje no nosso tempo, né? E a gente reconhece ela como de outro tempo. Pô, mas ela ainda, o que mudou então não foi esse ente, foi o mundo no qual ele está lançado, que não é mais o mesmo mundo. Isso é a base da temporalidade do Heidegger. Então, o mundo, com o Fábio, ele saiu do global espacial para o mundo, e do mundo, com Heidegger, a gente volta ao tempo. Então, a gente faz uma ligação entre tempo e espaço, né, que é muito... que inclusive ela pode revelar diacronias. Então, se o Fábio conclui chamando a atenção para essa dialética das integrações no espaço, também há uma dialética das continuidades e das rupturas, né, na qual pode resultar ou não a percepção de uma sincronia ou de uma diacronia. Então, eu gostaria que... Bom, é mais um comentário, né? Bem uma pergunta, mas eu gostaria que o Fábio falasse um pouco mais disso, de como que nas visões dele, nas reflexões dele, nos estudos dele, ele está articulando também essa questão temporal, que está consequentemente também integrada, de certa forma, a toda essa experiência de espaço, né? Era basicamente isso, Fábio. É mais um comentário, uma reflexão, do que uma própria pergunta, né? Obrigado. Muito obrigado, Renato. Também, assim, é fundamental, né? Eu estou, talvez conscientemente agora, tendo uma estratégia de ir mais para o espaço e deixar o tempo de lado, né? Assim, a discussão sobre temporalidade e historicidade, base que eu tenho é aprendendo, conversando com o Rodrigo, né, e de outras leituras que eu fiz, só que já na graduação e mesmo no começo da pós-graduação, porque eu acho que eu preciso entender mais o espaço para então voltar para a temporalidade, para o problema da temporalidade e da historicidade. Mas isso é óbvio que tá claro, né? Quando eu proponho a metáfora da gravitação, é nesse sentido. Ou seja, existem determinadas formas de integração que alteram as relações espaço-temporais. Mas daí normalmente é pela inversão em relação à metáfora. Na metáfora da gravitação, quanto mais próximo você está de um corpo muito denso, mais devagar o tempo passa, é um processo de desaceleração. Na realidade social, me parece que é o contrário. Quanto mais próximo você está do centro do módulo de integração, mais rápido as coisas acontecem, né? Então, claramente tem uma diferença entre temporalidades, entre modos de experimentar e reproduzir esse tempo. E daí, essa é uma discussão que eu tinha muito com o colega da UFSC, né, o Valdomiro, e com o colega da USP, o Rafael Marquesi, né, que eles falam para estudar a escravidão do século XVIII e XIX em termos de uma primeira e de uma segunda escravidão. Para eles tem uma primeira escravidão, que é a escravidão do século XV ao século XVIII, em grande medida, né, do Atlântico Sul, centrada nos portugueses. E daí tem uma segunda escravidão, né, em que tem mais traficantes brasileiros, que está ligado ao mundo industrial, né, e a uma maior produtividade. Enquanto a primeira escravidão no Brasil esteve ligada lá à cana e ao ouro, a segunda escravidão é a escravidão do café. E daí eles argumentam que a segunda escravidão, por estar no mundo industrial, ela acelera, ela é muito mais acelerada. E para as regiões onde ela se fixa, ela incorpora padrões anteriores da primeira escravidão, do tipo, as rotas dos tropeiros do Rio Grande do Sul até Minas Gerais vão ser a base da formação das ferrovias para escoar o café
lá do Vale do Paraíba, né, e para mesmo ocupar aqueles territórios das fazendas. Tem uma incorporação desses fatores anteriores e tem uma aceleração do tempo histórico. Eles falam em termos de tempos. Tem o tempo da primeira escravidão e o tempo da segunda escravidão. Eu acho isso problemático, né? Porque eu acho que tem uma confusão entre período e temporalidade. Né? Me parece que eles estão falando de regiões diferentes, né? Ou seja, a tal da primeira escravidão, ela tem centros diferentes, ou seja, o espaço, né? Uma mais para o Vale do Paraíba, outra, Rio de Janeiro, Pernambuco, e a outra vai ser no Vale do Paraíba e Oeste Paulista. E ela também pressupõe modos de integração em relação a outros lugares de modo diferente. Ou seja, uma é mais centrada em Portugal e Holanda e outra é mais centrada na Inglaterra. Ou seja, as variáveis são espaciais. E daí, por derivação disso, você tem uma mudança no ritmo temporal. Né? Mas eu acho que a dificuldade toda está em articular de modo equilibrado as relações entre espaço e tempo. Agora, estrategicamente, eu estou centrado no espaço, estou vendo como que a variável espacial é fundamental. Depois, talvez, eu volte no tempo. Mas eu gosto muito da proposição do Foucault, naquele texto lá, De Espaços Outros, quando ele fala que o século XIX tirou da terceira lei da termodinâmica, que é a lei da como chama? Não é inércia, é a entropia. Tirou da entropia essa metáfora temporal, né? Que a entropia é uma metáfora temporal. Enquanto que o nosso tempo, né, está baseando-se nas metáforas espaciais. Eu estou pegando esse mote e quero desenvolver, né, pensar depois a temporalidade, como se encaixa nisso. Mas um exemplo que me ocorre, até de usar como fóssil diretor, é analisar o modo como a mudança nas tradições cerâmicas muda de ritmo de transformação em função da conexão de um território com centros de integração. Então, por exemplo, lá em Cádiz, no sul da Península Ibérica, na ligação do Mediterrâneo com o Atlântico, tinha uma cidade fenícia que tem uma produção cerâmica constante e tem importação de cerâmica constante também. Eles vão ter cerâmica importada fenícia, depois vão ter cerâmica importada grega, depois vão ter cerâmica importada romana. Dependendo do grau de integração de Cádiz com o Mediterrâneo Oriental, eles se atualizam em relação às novidades da cerâmica grega mais ou menos rápido. Então, a periodização da cerâmica em Cádiz, ela não é a mesma da história da cerâmica grega, mas em alguns momentos ela sincroniza. E daí o problema da sincronia, que o Rodrigo apontou, você também, me parece que assim, a gente precisa pensar o centro espacial para a sincronização. Né? Os eventos só se tornam simultâneos porque tem um centro, e esse centro está gerando relações assimétricas. Nem todo entrelaçamento pressupõe assimetria, na minha opinião, ou seja, nem toda forma de integração precisa de centro e periferia, mas para haver sincronização, tem um centro, né? Seja do ponto de vista da produção, ou do consumo, ou da circulação de mercadorias, seja da formulação de símbolos, seja da criação de relações de poder, que é aquela coisa das estruturas sobrepostas, né? Mas é isso ainda, enfim, tá tudo dentro da minha cabeça, tá assim, né? E tem o grito do mano, né? Tipo, tentando pensar nessas coisas aqui. Mas muito obrigado. O Diel agora vai fazer uma pergunta, né? Na pergunta do Diel aí fica o limite para quem ainda quiser fazer inscrição e talvez fazer uma última pergunta após o Diel, né? E eu também gostaria de informar para propostas de legislação que esse vídeo aqui está sendo gravado, desde a palestra, né, e os debates. Então, também no espaço de pergunta-resposta aí do Diel para o Fábio, se alguém for contra, que esse vídeo seja disponibilizado depois no canal do Labean no YouTube, porque menciona voz, né, aparece imagem, que se manifeste, do contrário significa que todos aprovam. Diel. Fábio, na tua exposição, tu elencou como um dos problemas centrais a periodização, né? E um pouco antes de você chegar, a gente já estava aqui se aquecendo, né, para esse tipo de discussão, e a gente tocou na divisão da história, né, e um pouco de cultura histórica escolar e na divisão quadripartite, né, a história antiga, a medieval,
a moderna e a contemporânea. Porque, querendo ou não, essa divisão quadripartite ela é também um produto da história do século XIX, né? Naquela história que ainda estava, enfim, era eurocêntrica por motivos diversos, né? Isso foi elaborada também lá na Europa. E aí eu queria saber o que você está pensando, queria saber um pouco mais o que você está pensando nesse problema da periodização, porque às vezes me parece que é mais uma daquelas coisas que veio da Europa, mas que vale a pena a gente continuar trabalhando, como outros conceitos, como filosofia da história e assim por diante. Às vezes parece mera divisão departamental, né, numa análise mais pragmática, mais do dia a dia, né, é simplesmente uma questão burocrática. Porém, na escola, isso é muito problemático, porque parece que por mais que os professores sejam dedicados em explicar que não tem uma escalada da história toda que vai lá na Europa com essa divisão, né, que está implícito nessa divisão, né, eram os antigos, depois veio os do meio, e aí veio a modernidade a partir do século XVI, e aí então a contemporaneidade, né, forma quase que um telos da Europa. Parece que por mais que os professores tentem enfatizar que não é assim, isso está ali e os estudantes saem pensando nisso. E acaba fazendo parte, né, não é a causa, mas é um sintoma da cultura histórica que a gente tem no Brasil de assimilar a Europa como um povo mais desenvolvido, né? Isso aí é uma parte do problema. E eu queria saber o que você pensa em relação a isso, se você tem alguma proposta, nova proposta de periodização, né, a partir disso, ou se você vê de maneira mais pragmática mesmo, continuar usando essa divisão, mas ressignificar elas. Enfim, sei que o Otávio Luiz também andou pensando nos diálogos com História Global, ele publicou um artigo propondo uma nova periodização, né, ali mais ou menos no século VIII, né, ele estava tentando também superar essa divisão. Agora, na história da África também, ele está tentando fazer outro tipo de divisão, né, ele acha que tem que criar outro. Enfim, o que você pensa aí? Obrigado, Gel. Isso também é central. A minha solução é espacial, é a história do velho mundo, a história do novo mundo, em termos paralelos até o século XVI, quando a coisa se conecta. E eu gosto da divisão entre pré-história, antiga e medieval. Eu acho que o modo como ela é normalmente pensada, na história antiga, é das civilizações primordiais para o Ocidente. História medieval é a história da cristandade. É que é absurdo, é que está errado, mas sim, eu acho que dá para comparar de modo aproximado esse período assim, ó, pensando de trás para frente, né? De hoje até o século XVI, a gente tem processos de escopo global. De fato, com as grandes navegações, o capitalismo, o tráfico negreiro, isso vai estar em todos os continentes. Do século XVI para trás, até lá o século V, VI, VII, você tem fenômenos de escala do lado do velho mundo de Afro-Eurásia. Ou seja, você tem o mundo islâmico, tem gente falando árabe, do Marrocos até a Mongólia. Sabe? Então tem esse tipo de fenômeno. Para mim, é nesses termos que eu penso a Idade Média. É o período dos fenômenos afro-eurasiáticos. Tem um autor que usa o termo milênio islâmico, que para mim é excelente. É a explicação do Fauvel. Né? O Fauvel, falando de uma história medieval da África, ele fala, o que tem aí de história medieval da África? Tem o mundo islâmico. Né? Então, quando surge um módulo de integração, que é o islamismo, que não é o mesmo que Império Islâmico, né? Mas que surge o mundo islâmico numa escala afro-eurasiática, para mim isso daí é a Idade Média. Antes disso, Antiguidade. Né? Quando o máximo que se chega é a articulação da China e da Índia e a articulação do Oriente Próximo e do Mediterrâneo. Fazendo agora o retorno. Só é possível construir um mundo islâmico que vai do Marrocos até a Mongólia, porque do lado ocidental, o Mediterrâneo e o Oriente Próximo já formavam uma unidade estruturada, e do lado oriental, China e Índia já formavam uma unidade estruturada. No século XVI, só dá para conectar o velho e o novo mundo, porque o velho mundo já estava todo estruturado, né, na forma de um sistema mundo articulado, e que a Europa era periférica. Então eu penso nesses termos, organizar não em termos de períodos abstratos,
que funcionam como metonímia para o mundo inteiro, mas sim cada região tendo a sua periodização, mas em determinados momentos essas periodizações são sincronizadas. É um pouco como a solução que foi apresentada pelos historiadores de Göttingen, ou de Göttingen, né, no século XVIII, com aquelas tabelas sinóticas. Mas aquelas tabelas sinóticas ainda são centradas em povos, né, que organizam as suas trajetórias, tal. Né? Me parece que é algo parecido com aquilo, mas estruturado a partir das relações de integração, dos modos de integração, e não a trajetória de cada povo. Mas, para mim, a solução centrada no espaço é fundamental. E por que é difícil na escola? Porque não tem alternativa. Né? Era aquele meu ponto. Se a gente não propõe uma alternativa, não tem como cobrar do professor não ser eurocêntrico, porque a escola, ou a escola abandona completamente esse modelo de história, e daí vira história fragmento, que tem a sua relevância, mas eu sou contrário. Eu acho que é preciso ter uma narrativa unificada, ou se manter a narrativa unificada, ainda vai ter aquilo lá. O Norberto Guarinello, ele tem uma proposta de organização do currículo que a gente está conversando para ele publicar, para ele gravar, fazer alguma coisa, que é uma divisão em 3 níveis, né? O primeiro nível do ensino de história seria o nível da história ambiental, relação seres humanos e ambiente, na linha da Deep History, né? Ou seja, seres humanos descobrindo fogo, seres humanos descobrindo usar combustíveis fósseis para obter energia, né? Práticas de alimentação, história das doenças. Isso daí não precisa ser história conectada. Você pode pegar vários casos ao redor do planeta e comparar, porque é tudo ser humano. É o nível mais abstrato da história. A história humana no planeta Terra. Deep History. Um segundo nível seria esse que eu estou trabalhando. A história dos processos de integração regional e macro-regional que acabam no nível global. Um terceiro nível do ensino de história, e o último, seria o Brasil-cêntrico. Entender a história do Brasil dentro da história humana, abstrata, ambiental, e dentro da história dos processos de integração. Daí faz sentido pensar a partir do Brasil, né, ou qualquer outra unidade, né, social. O problema todo da reforma da BNCC era só fazer isso e ignorar as outras 2 primeiras formas. O problema da minha proposta, eu só estou pensando no segundo nível, né, por isso que a gente está insistindo aí para o Norberto publicar, porque isso parece ser uma solução promissora. Mas precisa ter também produção acadêmica para sustentar isso, né? Mas é isso. Bom, obrigado, Fábio. Né? Obrigado aí a todos vocês, cada um que fez perguntas, que participou. Ninguém se manifestou, então todo mundo concordou, né, que seja gravado e disponível lá no canal do YouTube, do Labean. E só tenho a agradecer, Fábio, pela sua participação e muito obrigado aí por aceitar conversar conosco. São muitas provocações. Eu continuo pensando, né? Eu estou do lado que negocio com as filosofias da história, compreendendo a necessidade que precisamos, talvez, mesmo combater metáfora com metáfora, né? É interessante esse pensamento, mas também todo lado do historicismo, né? Tentando ver limites, né, nessas filosofias da história. Vejo muito Marx retornando por meio de um discurso mais global, né? Fico preocupado também ali pensando naquela coisa ali que do lance dos micróbios e dos glóbulos combatendo uns com os outros, e dali nasce a vida, que é uma metáfora que eu mencionei hoje mais cedo, antes de você entrar, né, da teoria dos campos, do Bourdieu, né, e eu achei legal que você falou da história global como um campo, como uma área, né, e eu fico pensando que dentro desse campo da história global tem os glóbulos, os micróbios, né, combatendo uns com os outros para fazer nascer a vida, que é um negócio que foi pego lá do Proust, né, uma metáfora do Proust. E fora da história global, as outras escolas continuam, né, e aí de todos esses entraves que a gente vê ser produzidas novas explicações, e aí, claro, a gente por isso precisa muito de teoria narrativa, de muita noção de narrativa para conseguir
né, harmonizar ou não todas essas questões. Mas agradeço muito aí pela a sua fala. Se você também quiser fazer uma manifestação final, e a gente segue conversando em diálogo. O que eu sempre digo aqui para os palestrantes que vêm, né, falar no LABEAN, é que a gente parece que entendeu que a ciência a gente faz no mundo inteiro e em redes, né? Não tem mais aquele negócio do gênio que pensa sozinho, isolado, sem muita hierarquia, né? Desde a graduação, a pós-graduação, professores, doutores estabelecidos, jovens, né? A gente conversa todo mundo e sempre em rede, os laboratórios colaborando, a gente vai avançando em bloco, né? Avançando em conjunto, tentando pensar essas novas proposições. Nesse sentido, eu agradeço a sua participação, né? Quiseres aí fazer uma manifestação final? Muito obrigado, Dominique. Você faz parte dessa rede também que está construindo isso, né? Na sua participação lá nas reuniões do Mitra e tal. E eu acho que esse é um ponto fundamental que você levantou, né? Que é a competição entre as diferentes abordagens, né? E a concorrências entre as diferentes definições de história global e a competição da história global com outros campos. Acho que a gente sempre tem que ter em mente que essa é só uma forma de fazer. É uma área ou uma abordagem que pode enriquecer com as outras e pode enriquecer as outras. Mas eu sou diametralmente contra as perspectivas totalizantes, assim, totalizantes para o campo, né? Falar, ó, só a história global é possível, é a boa história. Não, eu acho que a história global, ela é a melhor para resolver determinados problemas, né? Como da macronarrativa, como das conexões. Mas ela não é a melhor para resolver os problemas da linguagem, né? Por exemplo, do gênero. Ela não precisa resolver, ela pode incorporar, mas ela não tem as ferramentas específicas para aquilo. Então a gente tem que o tempo inteiro dialogar. E uma perspectiva só se mostra assim, ser relevante quando resolve problemas concretos, né? Se não resolver problema concreto, não adianta criticar teoricamente os outros. Tem que dar soluções para problemas concretos, e daí os outros campos vão falar, opa, eu vou pegar emprestado dessa área, essa ferramenta, esse conceito para aplicar no meu. E aí a ciência vai se produzindo, né? Mas eu acho que a gente tem que ter sempre uma perspectiva democrática, porque a perspectiva contrária, ela é contraproducente, né? Mas é isso, agradeço muitíssimo a chance de participar aqui, né, de expor as ideias, de ser brutalmente criticado, e eu vou continuar pensando nisso tudo, né? Muito obrigado, né? Ironicamente, mas muito obrigado a todos. O que está parecendo é que a história global é a melhor ferramenta disponível de combate ao eurocentrismo, disponível no momento. Isso está ficando cada vez mais claro, né? Em vez de só apontar o problema da forma, diz como que a forma pode ser substituída de maneira prática. Então, isso é realmente muito interessante. Bom, obrigado. Valeu aí pela presença de todo mundo e obrigado você também que está vendo esse vídeo aí agora, né, depois que a gravação foi feita. Valeu, tchau aí para todo mundo. Obrigado pela presença e participação de cada um.